Bom dia, boa tarde, boa noite, seja em qual horário você estiver acompanhando este culto, essa celebração, quero deixar meu abraço para você, membros aqui de Gaspar, do Gaspar Alto, todos aqueles que têm nos acompanhado através dos nossos cultos, das nossas mensagens na internet, um forte abraço. O versículo lema para essa semana se encontra lá no profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, a segunda parte do versículo que diz: As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias estava passando por um grande sofrimento nesse momento. A gente vai ler mais tarde um pouco mais desse texto. E apesar disso, a palavra de Deus lhe trazia alegria. Que essa palavra possa trazer alegria também para o seu coração hoje, enquanto você medita nessas palavras. E queremos falar um pouco sobre esse sofrimento que profetas passaram e que Jesus Cristo também fala para nós. Se somos seus discípulos, precisamos também tomar a nossa cruz e segui-lo. Que a paz de Deus esteja contigo nesse momento de oração, de louvor, de meditar na palavra de Deus. Fazemos isso em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para que você tenha uma palavra de oração juntamente comigo, aí onde você está. Querido e bondoso Deus e Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Tua palavra venha nos ensinar, através dessa mensagem, deste culto, venha nos mostrar o caminho, e que nós possamos seguir a Jesus Cristo como discípulos, discípulas Teus. Abençoa este momento de cada um em seus lares, por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que juntamente com o Espírito Santo vive e reina contigo para todos sempre. Amém. Convido a cantarmos em louvor ao nosso Deus o primeiro hino. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te seguirão e ouvirão tua voz. Andarão mundo afora e pregarão sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz, que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, que dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Leituras de Jeremias, capítulo 15, versículo 15
a 21. Tu, ó Senhor, o sabes, lembre-se de mim. Ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achada as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei oprimido por tua mão. Eu me assentei solidário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como lisório ribeiro, como a água que engana. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrebatares, eu te farei voltar e estás diante de mim. Se apertares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma que nos acompanha. Amém. Eu quero convidar a lermos um texto do Evangelho que nos mostra um diálogo entre Jesus Cristo e seus discípulos, principalmente o discípulo Pedro. E esse diálogo ele aparece no Evangelho de Mateus logo após o momento em que Pedro, pela primeira vez, havia reconhecido quem era Jesus Cristo. E ele diz ao seu mestre: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o que Jesus Cristo diz logo em seguida no Evangelho deixa Pedro e os demais discípulos desconcertados. Eu convido para lermos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 28. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem, o seu reino. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é esta palavra que ouvimos do Senhor Jesus Cristo. Neste capítulo do Evangelho de Mateus, então, como eu já havia dito, nós vemos Pedro, em poucos instantes, sendo confrontado com duas palavras aparentemente antagônicas de Jesus Cristo. Num primeiro momento, Jesus pergunta a Pedro: Quem tu dizes que eu sou?
E Pedro então faz a primeira confissão de fé cristã. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso que nós fazemos muitas vezes nos cultos, quando nós confessamos a fé por meio do credo apostólico, Pedro fez de uma forma mais rudimentar, mais simples, quando ele, olhando para Cristo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fez uma confissão de fé. E em cima desta confissão de fé, desta rocha, Jesus Cristo edifica a sua igreja, que sobre ela nada pode prevalecer na terra. Mas, no momento seguinte, parece que o tom da conversa muda. Jesus Cristo alerta Pedro e os discípulos sobre o que era necessário acontecer com ele. E Jesus diz que é necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Puxa, sofrer nas mãos dos anciãos, ser morto, com certeza não era isso que Pedro e os demais discípulos esperavam para o seu mestre. E também não é difícil imaginar que se esse era o destino do líder do movimento, de Jesus, o destino também dos seus seguidores também não seria muito fácil. Como entender isso? Apenas alguns instantes atrás, Jesus estava prometendo para Pedro que essa igreja seria inabalável. E agora ele afirma que ele, o próprio cabeça da igreja, vai ser morto. Pedro, na melhor das intenções, querendo proteger o seu mestre e todo o movimento em torno de Jesus Cristo, exclama: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. De maneira nenhuma vamos deixar acontecer isso com o Senhor, nosso mestre. E então Jesus Cristo lhe dá uma resposta totalmente desconcertante. Ele olha para Pedro e diz: Arreda, Satanás, vai para trás de mim, Satanás, pois tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Novamente, Jesus Cristo faz um trocadilho com o nome Pedro, que antes ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora ele diz para Pedro: tu és para mim pedra de tropeço. A palavra Satanás significa literalmente isso, adversário. E a declaração que Pedro deu ali, naquele momento, tentando afastar Jesus Cristo da cruz, ele estava fazendo justamente esse papel. Ainda que bem intencionado, querendo proteger o seu mestre, mas ele se colocava naquele momento como adversário dos planos de Deus. E nós, cristãos, eu e você, muitas vezes não somos diferentes de Pedro e da maneira como ele agiu aqui. Nós até reconhecemos que Cristo é o Senhor, é o Filho do Deus vivo, confessamos a nossa fé, queremos ter Jesus Cristo sempre do nosso lado, mas o problema é que nós não queremos ir aonde Cristo nos guia. Nós queremos que Cristo esteja ao nosso lado, mas nós é que damos a direção. Dizemos assim: Jesus vai comigo, mas eu escolho para onde que eu vou. E é isso que Pedro estava tentando fazer com Jesus. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas deixa que nós, discípulos, cuidemos do teu destino, da tua missão. Cruz, de jeito nenhum vamos te deixar ir para lá, mas quem sabe tu te torna rei em Israel, poderoso. Quem sabe para nós sobra um cargo de ministro também, nesse teu governo, nesse teu reinado. Mas cruz, deixa isso para lá, é o que Pedro pensa. Mas Jesus Cristo continua falando com os discípulos. E algumas das palavras mais desconcertantes de todo o Evangelho, se não de toda a Bíblia, ele diz em seguinte: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pedro, de que adianta ganhar o mundo todo, ganhar o mundo inteiro
de que adianta proclamar Jesus como um rei poderoso, derrotar o poderio dos romanos, você ocupar ali um cargo com ele, mas perder a sua essência, perder a sua identidade como filho de Deus, perder a sua alma. Desde o começo da fé cristã, a cruz sempre foi considerada uma pedra de tropeço, algo que escandalizava as pessoas. O apóstolo Paulo dizia nas suas cartas que a mensagem da cruz era escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, para os gentios. A grande dificuldade sempre foi explicar como é possível que o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias esperado de Israel, passou por uma morte tão vergonhosa, escandalosa, dolorosa, sofrida. E os teólogos de todos os tempos sempre se ocuparam em tentar explicar esse escândalo da cruz através de algo lógico, um pensamento racional. Mas os primeiros discípulos que estavam lá naquela época, eles não tinham ao lado dele um manual de teologia, alguém que os explicasse assim. Tudo que eles tinham diante de si era o escândalo. Aquele que eles esperavam, queria os redimir, o povo de Israel, os libertar daquela opressão que eles vinham sofrendo, agora está ali diante deles, numa cruz, pendurado, sangrando, aparentemente impotente e morrendo. Mas Jesus Cristo, ele não apenas anuncia sua própria morte numa cruz, ele também diz aos discípulos: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É muito importante notar que Jesus não diz: eu vou para a cruz para que vocês não precisem também ir à cruz. Eu vou para a cruz para poupá-los da cruz. Mas, pelo contrário, ele diz aos discípulos o seguinte: tomem também a sua cruz. Você quer ser discípulo, quer ser seguidor de Jesus? Tome também a sua cruz e o siga. Não espere que Jesus siga você aonde você quer ir, mas você siga a Jesus Cristo. Tome a sua própria cruz. Não significa aqui que literalmente os discípulos de Jesus, ou nós agora, teremos que ser crucificados, literalmente. Embora a gente saiba que pela tradição, pela história, disse também que o apóstolo Pedro também foi crucificado. De cabeça para baixo ele foi crucificado, mas não significa que isso vai acontecer com todos os discípulos de Cristo. Mas o que Jesus quer dizer aqui é que ele não veio para ser usado para os projetos de vida particulares de Pedro, dos discípulos ou nossos, mas pelo contrário, os discípulos devem colocar as suas vidas, os seus sonhos, os seus projetos a serviço da causa de Cristo, e não o contrário. É difícil, eu sei, é muito difícil. Você quer saber como é que é um cristianismo sem cruz? Uma fé em Cristo que foge da cruz? É só olhar para as notícias do nosso país. É só olhar para o cenário religioso do nosso país. Igrejas cada vez mais ricas, mais luxuosas, grandes santuários, grandes templos sendo construídos, fortunas arrecadadas para essas construções gigantescas, muitas vezes também enriquecendo os seus líderes. Cada vez elegemos uma bancada maior de pastores, cantoras gospels e demais representantes de igrejas, entidades religiosas, para defender os nossos interesses lá nas casas legislativas. Deus sendo usado como garoto propaganda na política, de partidos, de projetos políticos. O ensinamento da grande maioria das igrejas que nos cerca é como tirar maior proveito da sua fé, como usar a sua fé para alcançar os seus objetivos, plena satisfação no trabalho, no casamento, na vida financeira, enfim. Nós queremos Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, do nosso lado, nos apoiando em nossos projetos pessoais, nos nossos sonhos, nos dando realização, satisfação, mas as coisas que Ele mesmo mandou que nós fizéssemos, isso nem sempre nós queremos, isso nós queremos fugir, nos afastar. Nós queremos que Jesus nos siga e que Ele vai lá abençoando
as coisas que nós queremos fazer em seu nome, mas nós não queremos ir atrás dele, fazer aquilo que ele nos diz para fazer. E aí, o nosso mundo religioso das igrejas, como nós vemos nos noticiários dessa semana, dos últimos dias, a gente percebe aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, versículo 24. Por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. As pessoas que não creem em Deus, que não creem em Jesus Cristo, blasfemam do nome de Deus, do nome de Cristo, por culpa daqueles que se dizem crentes, porque eles não querem tomar a sua cruz, mas pelo contrário, eles querem arrastar Jesus Cristo atrás para aprovar os seus projetos, as suas ambições particulares, e muitas vezes dão um péssimo testemunho que vem escandalizando a muitos, e por isso muitos, jovens principalmente, se afastam da fé dos seus pais, dos seus avós, por causa desses escândalos. Mas para isso tudo só existe um remédio, meu caro irmão, minha cara irmã, a cruz. Nós precisamos, assim como Jesus Cristo, afirmar à igreja, aos discípulos de Cristo espalhados pelo mundo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Igreja de Cristo no Brasil, pare de apenas perseguir os seus próprios projetos, os seus interesses particulares, pare de pregar autoajuda, autorrealização e faça aquilo que Cristo mandou. Negue-se a si mesma, tome sua cruz. Só existe esse caminho. Esse foi o caminho que os profetas do Antigo Testamento seguiram. O profeta Jeremias, por exemplo, que nós lemos anteriormente, um trecho, vejamos tudo o que ele passou, tudo o que ele enfrentou, tudo o que ele sofreu para anunciar a mensagem que Deus lhe dava. Enquanto que os falsos profetas do seu tempo falavam coisas bonitas, coisas agradáveis, eram admirados, elogiados. Esses não tomaram a sua cruz, esses fugiram da cruz. Foi o caminho que João Batista também seguiu e que lhe custou a própria cabeça. Foi o caminho que Jesus Cristo pregou, viveu, trilhou e literalmente até a morte na cruz. Muitos perderam até mesmo as vidas por causa disso, mas não perderam a sua alma, não perderam a sua essência, não perderam a sua comunhão com Deus. E como é que nós fazemos isso na prática? Tomar a sua cruz não é algo fácil, não é algo que se faz da noite para o dia, e por isso que nós, assim como Pedro, somos discípulos. Nós não somos mestres, mas nós somos apenas discípulos. Somos aprendizes desse Cristo. E o aprendiz, o que ele precisa fazer? Ir atrás do seu mestre, do seu professor, ouvir o que ele diz e obedecer. Ser obedientes. Em primeiro lugar, caminhar com Jesus Cristo, a cada dia ouvir dele mesmo o que ele quer que nós façamos. E não dizer a ele o que ele deve fazer para nós, por nós. E também viver uma fé voltada ao outro, uma fé voltada a Deus, uma fé voltada para fora de si, e não uma fé que se fecha em si mesmo. Uma fé que não se aproxima das pessoas só por interesse. Ah, porque esse tem mais, porque esse é mais popular, porque esse é mais famoso, porque esse tem mais propriedades, dinheiro. Mas uma fé que está disposta de abrir mão de si mesmo pela causa de Cristo, pelo amor ao próximo. Uma fé que não ignora aqueles que são mais fracos, aquele que diariamente nós temos visto vão sendo crucificados ao nosso redor, aqueles que vêm sendo massacrados. É do lado desses que Jesus Cristo ficou, do lado daqueles que a cada dia enfrentam também a sua cruz. Não é fácil, mas a quem se dispõe a seguir por esse caminho, Jesus Cristo nunca deixará sozinho. Ele garante um tipo de paz que é completamente diferente, uma paz, uma realização que é diferente dessa que o mundo oferece, por meio do dinheiro, dos bens, das propriedades, da fama ilusória. Mas é uma paz verdadeira, uma paz que excede a todo o nosso entendimento. Se nós nos dispomos a ser discípulos de Jesus Cristo, não digo pessoas perfeitas, porque isso nós não seremos nesta vida, mas sim aquele discípulo que ouve
o que Jesus Cristo tem a dizer e com humildade segue ao seu mestre, que se abre para o sofrimento dos outros, se nós nos dispomos a ser discípulos dessa maneira, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai nos acompanhar e nos dar essa paz. Meu desejo é que você aceite esse chamado de Cristo para ser seu seguidor e que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor da minha vida vejam. Quero trazer alguns avisos para as nossas comunidades. As ofertas dessa semana se destinam a ISLB, trabalho de inclusão e acessibilidade, pessoas com deficiência. Nós falamos na pregação sobre cada dia tomar a sua cruz e se colocar do lado também das pessoas que enfrentam uma cruz, uma dificuldade. E a gente sabe que a discriminação, a falta de acessibilidade também gera sofrimento para muitas pessoas e, quanto a isso, a nossa igreja também quer fazer a sua parte. Então, se você pode, oferte através do link que vai ser colocado na descrição desse vídeo para essa causa que a ESLB está apoiando, inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência. Contribuições para a nossa paróquia podem ser feitas através de depósito no número de conta que aparece aqui na tela, ou também trazendo na secretaria de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas. Eu sei que nós estamos com saudade das atividades presenciais, dos cultos presenciais, e estamos planejando nas próximas semanas, a princípio serão cultos de batismos e de oração em memória. São ofícios que a gente não pôde realizar nesse período de pandemia, e vão ser cultos fechados para as famílias e padrinhos e amigos dessas famílias que vão batizar ou que estão enlutadas. E depois, então, começaremos a abrir gradualmente para que toda a comunidade possa também participar dos cultos, claro, com todos os cuidados devidos, mas isso tudo vai ser anunciado. Por isso nós pedimos ainda um pouco de paciência, já que ainda não estamos livres dessa pandemia, ainda não estamos fora de perigo. Convido, então, para o nosso momento de oração. E aí na sua casa, coloque no seu pensamento, no seu coração, todas as pessoas por quem você quer interceder. Junte-se a nós nesse momento de oração. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que vem até nós. Obrigado, Senhor, que a tua palavra nos traz exortação, nos traz ensinamentos difíceis, mas que são necessários para a nossa vida. E assim te pedimos a força para que nós, a cada dia, possamos seguir a Jesus Cristo, sermos fiéis aos seus ensinamentos e cada um de nós carregarmos a cruz também, seguindo ao nosso Mestre que nos acompanha, que nos ajuda a levar os fardos dessa vida.
Senhor, nós queremos interceder por cada pessoa que sofre, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que sofrem com a pandemia, com outras doenças também, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, dando plena recuperação, esteja também com os familiares que sofrem e com aqueles que trabalham no sistema de saúde, que estão nessa luta dia após dia. Dá a eles a tua força, Senhor. Também a tua comunidade, a tua igreja espalhada pelo mundo, para que não esmoreça na fé nesse período de pandemia. Ajuda-nos, Senhor, esteja ao nosso lado no momento em que retornarmos às atividades presenciais. Protege-nos, livra-nos do mal, abençoa nosso país, a sua população, as autoridades que tomem decisões sábias em favor da população. E assim te agradecemos, porque apesar de todo o sofrimento, de toda a dificuldade, tu tens nos dado sustento, tu tens nos dado vida, alegria e a tua palavra que está conosco a cada dia. Todos os motivos que passam nos corações das pessoas nesse momento, pedidos e agradecimentos, nós levamos a ti através da oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos servir ao nosso Deus com alegria. Sim, Jesus Cristo nos convida a tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Mas Ele não nos deixa sozinhos com essa cruz. É Ele quem nos ajuda a carregá-la nas dificuldades do dia a dia. É a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança. Uma abençoada semana a todos e um forte abraço.